Olá pessoal, bem-vindos aí à primeira aula para que a gente possa desenvolver mais uma habilidade aí utilizando um novo software, né? Então hoje a gente vai tentar visualizar como utilizar uma ferramenta de análise de elementos finitos. Então, para que vocês possam dar seguimento aos projetos aí que a gente vem desenvolvendo. Aqui o que eu apresento para vocês é a imagem, né, do Inventor, a primeira tela do Inventor que abre para vocês quando a gente começa a fazer um projeto. Então, para iniciar, se a gente for iniciar um novo projeto, né, a gente pode começar aqui com uma nova peça, como mostra aqui no cursor. Então, se eu quisesse criar, basta clicar aqui e aguardar ele iniciar. Ele terá mais ou menos a mesma cara que, por exemplo, um software bem comum, né, que seria o SolidWorks. Então, claro que ele tem as particularidades dele, a forma de funcionar, de modelar dele é diferente. Então, tem a questão do esboço, anotação, tem algumas similaridades até, né? Mas tem as particularidades dele, né? Principalmente aqui na questão de rotação, né? Vocês vão ver que tem que utilizar muito esse quadradinho aqui lateral, tá vendo? Então aqui ele vai girando, né? Então ele garante a posição que você quer. Então, começando aqui, acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, já que você pode construir o modelo aqui, você também pode importar um modelo de um outro software, né? Algum software que você já trabalha bem. Então você poderia, por exemplo, o software que eu tenho aqui, que eu tenho como trabalhar, é o SolidWorks também. Então, modelei uma peça no SolidWorks, eu posso importar, ou um conjunto de peças eu posso importar para esse software, né? E como eu faço isso, né? Então, se fosse naquela tela inicial, né? Eu vou até fechar aqui para a gente mostrar novamente. Eu posso ir direto aqui em abrir, né? E ela vai me encaminhar para a questão de importar, né? Então não tem muita diferença entre abrir e importar aqui, tá? Ou então você pode abrir também em arquivo abrir, caso você já esteja dentro de algum projeto. Então tu pode aqui em abrir, né? Então eu preparei aqui um modelo, né? Então aqui, ó, inicialmente ele vem com arquivos do Autodesk Inventor, né? Como o tipo aqui que a gente vai abrir, o tipo de arquivo é arquivos do Autodesk Inventor. Mas eu posso aqui ter outros tipos de arquivo, por exemplo, né? Eu modelei em SolidWorks, então arquivos do SolidWorks. Então ele abre aqui, ó, e mostra, né, os dois arquivos do SolidWorks que eu tenho aqui que foram construídos, certo? Também posso ter, como exemplo, arquivos texto do Parasolid, que é uma forma que você tem de exportar de algum modelo, né, para que possa importar em outra ferramenta, né? Então eu também coloquei um aqui para que vocês pudessem visualizar, certo? Mas também, caso facilite, vocês podem colocar aqui em todos os arquivos. Ele vai mostrar todos os arquivos envolvendo aqui, né? Então, para importar, basta tu clicar naquele arquivo que tu quer. Então vou clicar aqui na barra retangular, que é em SolidWorks, né? Então vou abrir ela aqui. Ela vai pedindo todo o que é para importar, né? Quais são os objetos que é para importar, né? Então qual é a forma, né? Se é para converter o modelo, se é para referenciar o modelo, né? Então vocês podem ir olhando aqui. Então basicamente não precisa mexer em nada aqui, já que a gente vai trabalhar mais com análise, né? Então a nossa ideia é ter o modelo pronto, né? Então basicamente aqui está o modelo, né? A gente consegue visualizar agora.
Então aqui está o nosso modelo pronto, né? Só que o que nos interessa aqui é fazer um modelo para análise estrutural, certo? Então, basicamente o que interessa para a gente não é a parte de modelagem, né? Entretanto, a gente poderia fazer aqui, mas podemos daí então migrar para um ambiente que é exatamente o Autodesk Nastran CAD, que serve para fazer uma análise um pouco mais robusta aí dos problemas aí que a gente tem normalmente na indústria, né? Então é um software um pouco mais robusto, né? Então a gente entrou aqui já no modelo, né? A primeira coisa que vocês têm que ter ideia é que a única coisa que vocês têm pronto aqui é um sólido, né? É a geometria dele, é basicamente o quanto mede, qual é o formato dessa estrutura, né? Então, para quem tem dúvidas, essa estrutura que eu propus aqui é basicamente uma barra retangular de 40 de altura, 30 de largura e 1500 de comprimento, né? Tudo em milímetros. Então, para que a gente possa ter um modelo coeso, né, e correto, e uma certa garantia de estar correto, a gente tem que ver que você tem nessa árvore à esquerda, né, esse part, né, que é como está a tua análise, né, como funciona a tua análise. Então tá aqui o primeiro item que aparece é análise, e está aqui linear static, que é exatamente o que a gente vai utilizar, que é uma análise linear estática, né? Então aqui na verdade vai estar contido todas as informações sobre o teu modelo, né? Sobre o modelo em elementos finitos que você está construindo. E embaixo, né, tem a questão do model, então modelamento, então tudo que tu precisa fazer para fazer o modelo correto, né? Sem faltar nenhuma informação, né? De forma que ele não consiga rodar e obter aí os resultados, né, que você deseja. Então a primeira coisa que você vê aqui, né, é os materiais. Então daqui materials, né, tá um genérico, ele sempre vem com esse genérico. Então esse aqui você pode realmente deletar ele, né? Então ele fica excluído. Você vai ver já que começa a vir uns alertas aqui, né? Porque realmente ele não consegue calcular nada se ele não tiver um material, né? Então a gente vai inserir um novo material. Um novo material vai abrir uma tela para a gente poder selecionar esse material, né? Ou inserir os dados do material que você conhece. Você pode criar um material aqui, você pode criar um material novo aqui, você pode colocar um nome e inserir todos os dados do material, certo? Inclusive dizer se ele é isotrópico, ortotrópico, anisotrópico, né? Então você pode inserir aí, ter todo tipo de material que você precisar calcular. Mas a gente pode selecionar vários tipos de materiais nessas bibliotecas que ele tem aqui, né? Então basicamente entrei aqui em Select Material, né? Então a gente pode ir aqui na biblioteca de materiais do Autodesk. A gente vai pegar aqui um aço carbono comum, né? Ok. Vou atribuir aqui, ó, Idealizations. Eu vou atribuir já para o sólido 1, que é exatamente esse único sólido que foi importado aqui. Ok? Cliquem em OK. Pronto. Como eu já atribuí esse material ao sólido, aqui já está na idealização, né? Então, qual material está atribuído para qual sólido, ou qual casca, ou qualquer figura aqui que eu vou utilizar para calcular. Então já está atribuído aqui, ó, o material aço está atribuído ao sólido 1, né?
Então, se você tiver vários elementos, você pode ter vários materiais diferentes, né? E todos eles interagindo, né? Então, com isso, tu pode ir atribuindo para cada um o seu material, né? Tu pode criar aqui N materiais, tu pode inserir um novo material aqui, dizer que ele é um... Por exemplo, a gente pode colocar um alumínio aqui para ter um segundo elemento, né? Ou se tivesse um segundo elemento, certo? Então, pode vir aqui, selecionar um segundo material, né? Vou pegar um alumínio qualquer aqui. Ó, o alumínio está criado aqui. Se eu tivesse um outro sólido aqui, eu poderia atribuir o alumínio ao outro sólido. Bom, não nos interessa esse alumínio, eu vou deletar ele. Certo? Então, né, aqui a gente vê outros elementos, por exemplo, né, em idealização, né, a gente tem aqui shells, então elementos de casca, né, então se tivesse alguma superfície aqui que a gente tivesse importado, ele estaria em shells. Mas se tivesse alguma linha que a gente tivesse importado, ela estaria em beams, né, então em vigas, certo? Então, esse elemento de massa concentrada são massas que eu posso ir atribuindo, simulando algum peso que eu teria, por exemplo, pessoas embarcadas em um ônibus, ou então bagagens, ou então para um cálculo de um caminhão que carrega terra, eu poderia simular que seria a terra que está na caçamba, ou então uma britas ou qualquer outra coisa que estiver carregando, né? Então, para simular alguma coisa que eu não desejo modelar, eu coloco de forma simplificada que existe aquela massa, né? Aqui, compostos layups, basicamente se tu estiver analisando algum material compósito, então pode colocar aqui as lâminas e como é que se dá o empilhamento. Então a gente não vai entrar nessa seara, né? E daí vem uma parte importante, né, que são as condições de contorno. Então, que seriam as condições de apoio, né, os constraints, e os carregamentos, né? Então vamos entrar aqui nas condições de contorno, né? Vamos inserir aqui os constraints. A gente basicamente quer fazer o quê? Fazer uma viga engastada, né? Então, para ela estar engastada, ela vai estar fixa. Fixa quer dizer que ela está aqui, o T de translação, né? Está fixa na translação e fixa na rotação. Se fosse pinada, a rotação estaria livre, né? Se fosse livre, então não teria nada, não fazia nem sentido a gente inserir esse tipo de constraint, né? Então, no rotation, então trava somente a rotação, né? A translação ela libera. Então, basicamente aqui o que a gente precisa é um fixed, né? Que ela vai estar engastada, né? Como se estivesse preso na parede, uma viga em balanço. Então, vai estar fixa onde, né? Vai estar fixa numa face. Eu posso, quando ele faço aqui em Selecting Types, eu posso selecionar, né, tanto linhas, quanto vértice, quanto área, né? Então, a gente vai selecionar a área lá de trás, né? Já apareceu aqui, ó, Face 4, né? E apertando OK, a gente visualiza já que já apareceu lá a restrição, certo? Encontrar a posição adequada, né? E trabalhar com esse cursor aqui não é tão fácil. Agora a gente pode inserir o carregamento.
E no carregamento a gente tem várias outras opções aqui que vocês podem ir testando também, né? Então, que seria a força, momento, carregamento distribuído, que vocês vão ver que ele está distribuído aqui. Também posso distribuir uma força, eu posso distribuir um momento ao longo de uma viga, né? Então, posso colocar aqui pressão, gravidade, força remota, né? Então, e outros tipos, né, de temperatura. Então, dependendo da análise que você for fazer, você vai inserir um tipo de carregamento. Eu vou colocar aqui uma força normal, né? Então, eu posso inserir aqui, né, a forma de atribuir ela, né, a direção dela, através de componentes, como está mostrando aqui, né, com a magnitude em Newton aqui, ó, tá vendo? Então, Fx, Fy e Fz, né? Então, com esse sistema de coordenadas aqui, né? Eu posso fazer normal a uma superfície, ou eu posso fazer também, né, de acordo com essa geometric entity, né? Então, vou pegar aqui uma direção, né, qualquer, posso pegar uma linha, uma superfície, então 2 pontos, né? Não acredito que 2 pontos não dá. Teria que pegar uma linha, alguma coisa que me desse a direção, e eu posso colocar magnitude. Mas aqui no caso a gente vai utilizar os componentes, né? Basicamente, então eu vou selecionar que eu quero que seja aplicado aqui nessa linha. Bom, professor, como é que eu defino onde vai ser aplicado? Aí depende da análise que você vai fazer. Eu posso aplicar, por exemplo, essa força aqui nessa aresta, ou na linha, ou apenas no vértice, né? Então depende o problema que você quer modelar. Então, quanto mais próximo o modelamento está, né, do problema físico, melhor ele vai representar, e obviamente melhor será o resultado do modelo, mais próximo será o resultado do modelo. Vou colocar aqui menos 1000, porque eu quero que ele faça uma força, né, no sentido de y negativo. Opa, menos 1000. Então, feito isso, ok, a gente vai ver já que tem uma força sendo aplicada ali, certo? Bom, aqui vocês vão reparar que tem outras coisas, né, na árvore à esquerda. Então tem connectors, né, que podem ser utilizados, que basicamente são elementos rígidos, né, que fazem a conexão entre um elemento estrutural e outro. Por exemplo, você pode fazer alguma solda, representar alguma solda com ele, né? Elementos de absorção de energia, né, que seriam os amortecedores, né? Então esse tables aqui ele serve para outros casos ali, tá? Surface contacts, então para tu estabelecer contatos entre superfície e linhas. Isso aqui a gente vai entrar em contato em outra aula, né? Então, e outros parâmetros aqui que atualmente a gente não precisa modificar, certo? Então, construído aqui um modelo simples, lembrando que é só uma parte, né? Só um modelo aqui, né? Não tem nenhuma conexão ainda, então estou fazendo basicamente uma viga engastada, bem simples. Vamos inserir aqui então um modelo, vamos inserir aqui uma malha, porque até o momento a gente tem todas as condições de contorno, a gente sabe qual é a geometria, mas para análise em elementos finitos não existe nenhum elemento, né, ainda. Então, basicamente, não existe ainda um modelo para análise em elementos finitos. Para isso, a gente tem que criar uma malha, que seria essa mesh model, né? Então, de forma simples, né, para tu criar essa malha, tu pode inserir aqui, né? Então, tu pode editar, clicar com o direito ali, depois editar.
Então vocês vão ver que o element size aqui ele vai sugerir o element size de 50, 56, né? Então aqui o elemento, a ordem do elemento, se for linear, é um elemento mais pobre, mas porém ele é bem, ele torna a análise bem mais rápida, né? Então quando a gente tem muitos elementos, a gente acaba tendo um custo computacional bem alto, tá? Se for parabólica, ela é um elemento já com uma qualidade melhor, porém mais custoso, né? A gente vai ver pelo número de nós depois, né? Então vamos só gerar dessa forma como está atribuído aqui, né? Com esse tamanho de elemento, vamos ver o que acontece. Bom, a gente vê aqui que criou um elemento, né? Por face aqui, né? Então eu digo, né, nessa linha aqui eu consigo ver apenas um elemento, sabe? Tem dois elementos na face, mas nessa linha só um elemento, nessa linha só um elemento, nessa linha só um elemento, né? Então, se a gente for visualizar aqui, ó, o número de nós é 510. Provavelmente o resultado desse modelo aqui fica bem pobre, tá? Então o ideal aqui é ter pelo menos uns 3 elementos aqui, né? Então se isso aqui tem 30, a gente tem que ter pelo menos aqui um elemento aqui no tamanho de 10, né? E daí vamos brincar aqui com a questão da ordem do elemento, né? A ordem quer dizer se é um elemento linear, parabólico mesmo, é aquele negócio da reta e parábola mesmo, tá? É o modelamento do elemento interno, né? Um precisa de só 2 pontos, outro precisa de 3 pontos. Então esses pontos que eu digo são os nossos, né? Então se eu colocar um elemento parabólico, ele terá que ter 3 nós, né? Então em cada aresta, e o linear 2 nós em cada aresta, então reduz bastante o número de nós, tá? Esse continuous meshing serve para quando a gente quer ter uma malha contínua. Quando a gente tem 2 elementos, eles estão um pouco afastados, ele acaba emendando e já fazendo os nós coincidentes. Então, fazendo dessa forma aqui, né, vamos ver como é que fica. Já ficou algo um pouco mais organizado, né? Um pouco mais detalhado. Vocês podem ver aqui que a gente tem 3.939 nós, já aumentou consideravelmente o número de nós, a gente tinha 500 nós, né? Agora, verifiquem o que acontece quando a gente brinca aqui e coloca para parabólico, né? Muito provavelmente ele não vai nem mudar a malha, ele vai só adicionar os nós ali, como a gente mostrou, né? Olha quanto cresceu o número de nós, 25 mil nós. E se a gente pensar que isso aqui, cada nó representa uma linha, né? De uma linha e uma coluna de uma matriz. E essa matriz tem que ser invertida, né? Pelo software. Então isso começa a se tornar bem custoso, né, e começa a se tornar bem demorado. Vocês podem inclusive depois rodar, né, com um elemento, uma ordem do elemento diferente, uma vez linear ou talvez parabólica, para vocês começarem a reparar qual é o custo computacional da gente colocar, a gente aumentar o número de nós ou reduzir o número de nós, tá bom? Bom, vamos colocar linear aqui para ficar um pouco mais leve, para poder calcular, tá? Depois vocês podem brincar aí um pouco. Lembrando que quanto mais organizado, mais bem distribuído, né, os elementos aqui, e menos deformado, melhor o resultado. Se a gente tiver elementos bem deformados, a gente diga, né, um elemento muito fino, né, então com razões muito diferentes, a gente vai estar introduzindo erros matemáticos nos nossos cálculos, tá? Então isso começa a ser um pouco problemático.
né? Para isso a gente pode também inserir, né? Se a gente clicar com direito novamente em Mesh Model, né? Tu pode inserir aqui Mesh Control, Add Mesh Control. E aqui tu pode controlar, por exemplo, qual é o tamanho do elemento num vértice, né? Tu pode controlar, né, inserir as faces aqui e clicando em cada uma das faces aqui dizer qual é o tamanho do elemento naquela face. Se tu tiver muito interesse numa face, por exemplo, tu pode diminuir o tamanho do elemento naquela região, né? Você pode pegar uma aresta e dizer qual é o número de elementos, né, que devem ser contidos naquela aresta, né, ou o tamanho do elemento daquela aresta. Então eu posso pegar aqui em arestas aqui, ó, né, e dizer qual é o número de elementos, né, e inserindo aqui qual é o número de elementos que eu quero naquela aresta, ser bem definidor, né. Então eu posso fazer a partir de uma região que eu tenho menos interesse, com maior elementos maiores, né, com menor número de elementos por aresta, e partir para uma região de maior interesse e diminuir o tamanho do elemento, né, aumentando o número de elementos naquela região que eu tenho maior interesse, certo? Disso tudo. Então, né, mas isso aqui fica para uma próxima aula. Né? Vocês podem também ir fuçando e tirando dúvida e questionando para a gente poder, né, tornar mais dinâmica a aula. Feito isso, a gente tem a malha, tem as condições de contorno, o modelo está todo definido, né? Não tem nada voando aqui, certo? Então, vou apenas aqui dar um Generate Mesh novamente para atualizar o modelo ali e não ter problema nenhum para rodar. Então vocês podem até ter às vezes algum problema na hora de rodar. Algumas vezes pode ser apenas uma atualização aqui na malha do modelo, que ele pode ter se perdido. Então façam isso novamente, se vocês tiverem todas as condições de contorno tudo atribuído. Muito difícil que dê algum erro, tá? Somente em modelos simples assim. Então agora basta a gente rodar a análise, né? Então a solução já está completa. Cabe também ao analista, né, visualizar o modelo e ver se tem alguma discrepância, né? Então, após sempre vocês rodarem uma análise, você tem que ter a capacidade de visualizar se aquilo ali representa realmente teu problema, né? A gente tem aqui um modelo de uma viga engastada, né? Obviamente a gente espera um maior deslocamento onde a gente tem a posicionamento da força, e a gente espera que a maior tensão esteja lá próxima do engaste, certo? Então aqui a gente está visualizando o resultado da tensão, né? Como a gente pode ver aqui, né? A gente poderia colocar aqui displacement, né? Ou deformação, certo? Ou a força de reação, certo? Aqui obviamente, né, no sólido, né, mas aqui a gente está vendo a tensão de von Mises, então a tensão equivalente, certo? A gente pode ver também as tensões principais, né, e as tensões cisalhantes aqui também, ok? Bom, para dimensionamento, né, normalmente a gente vai utilizar, provavelmente como a gente colocou um aço, a gente vai utilizar a tensão de von Mises, né? Em megapascal, a gente pode mudar até a unidade aqui, conforme o teu desejo, né?
E aqui a gente consegue observar que realmente próximo ao engaste a gente tem uma região de uma tensão máxima. Vocês veem que tem aqui algumas variações aqui na, na tensão, né? Quando plota a tensão, a gente vê alguma variação aqui, não está a suavização, né? Ela não está uniforme partindo aqui do máximo para o mínimo aqui na outra extremidade, certo? Isso aqui são erros matemáticos, certo? Do tratamento, né? Pode ser da suavização, pode ser dos elementos, né? Ou então da própria capacidade do elemento de representar esse modelo, tá? Então aqui a gente tem realmente a tensão mínima, né, na extremidade. Então a questão de tensão aqui faz bastante sentido. Quando a gente vai ver, né, o displacement, dando 2 cliques ali, vamos visualizar o resultado aqui de deslocamento. A gente consegue observar que aqui a gente tem um deslocamento total máximo de 30,86. Porém, esse elemento aqui ele tende a se deslocar tanto em Y quanto em Z, certo? Então, se a gente quisesse observar só o quanto ele se deslocou, né, em Y, né, para ver se pode ser um critério de falha, né? Então, ao longo do eixo Y, em milímetros, tenho praticamente aqui o mesmo deslocamento, vai ter uma diferença lá na terceira causa, certo? Bom, agora eu fico à disposição para tirar outras dúvidas, né? Espero que vocês entrem em contato, né? Fica como tarefa vocês repetirem esse modelo aqui, vocês sabem construir, né, essa questão do modelamento, então fica aí como tarefa vocês repetirem todo esse modelamento, obterem esses resultados, verem se tem realmente esse mesmo comportamento. Quero que vocês façam a análise aqui com a questão da malha, tanto linear quanto, né, parabólica, e ver se o resultado melhora ou não melhora, ver qual é a diferença entre esses resultados, certo? Mas para que vocês possam, né, ter uma compreensão do que é fazer uma análise em elementos finitos inicial, né? Então peço que vocês façam isso porque é o primeiro passo para desenvolver projetos maiores, né? Então eu fico à disposição, né? Espero ter ajudado e ter iniciado aí um bom desenvolvimento aí dos futuros projetos. Até mais, muito obrigado.